Tô. Agora está todo mundo vendo a mesma tela que eu? Sim, para você estar compartilhando sua tela do Teams. Então, deixa eu pegar aqui. Ó, estava falando aquela hora sobre aquela frase do Epicuro, né? Quando ele fala sobre as aparências das coisas, né? Que eu tenho essas 4. Preciso aqui resolver abrir isso, né? 4 tipos de aparência. As coisas são como parecem ser, né? Se a gente pegar para o que nós estamos estudando, são o que parecem ser, né? Quer dizer, é doente e parece que é doente. Se a gente pegar o parecer como resultado do teste, né? Então, a pessoa é doente e parece doente, né? Então, ela é doente e tem teste positivo. É aquilo que a gente chama de verdadeiramente positivo, tá? Ou elas nem são, nem parecem ser. É aquela pessoa que não é doente e que não parece doente, ou seja, o não doente que o teste é negativo, né? Então, nós estamos falando aí do verdadeiramente negativo. Elas ainda podem ser, né? Ou não são, mas... Ou são, mas não parecem ser. O são e não parecem ser é aquele que é doente e o teste dá negativo, é o falso negativo, né? E, por último, os que não são, mas parecem ser. Aquele que não é doente e o teste é positivo, que é o falso positivo. Quando nós estamos com um resultado na mão, essas são as quatro possibilidades que a gente lida com elas. Dele ser um verdadeiro positivo, um falso negativo, um verdadeiro negativo ou um verdadeiro negativo, ou pode ser um falso positivo, né? Então, essas são as 4 coisas que a gente faz quando a gente tem um teste na mão. Como nós vamos tomar essa decisão? A partir, né, de conhecer outras informações que nos permitam entender melhor essas probabilidades para poder interpretar aquele exame. Então, se eu tenho uma pessoa com um exame positivo, né? Eu fiz um teste sorológico de histosomose. Existe, tá, gente? Esse teste sorológico para histosomose. E essa pessoa viveu a vida inteira na Europa, nunca foi a nenhum país onde tivesse histosomose. Eu posso falar, bom, difícil esse cara ser, né? É mais provável que esse exame seja um falso positivo. Se eu tenho esse mesmo exame e quando eu converso com o paciente, eu descubro que ele mora ali no norte de Minas, lá em Brasília de Minas, né? Que tem contato com águas naturais. É muito mais provável que para essa pessoa o teste positivo seja o verdadeiro positivo. Claro que o teste sorológico ele vai dar positivo mesmo que a doença em si ainda não esteja mais presente, né? Mas seria mais provável que essa pessoa, no mínimo, já tenha tido contato com o xistosoma. O resultado é exatamente o mesmo. O teste é o mesmo teste, com a mesma sensibilidade e a mesma especificidade. O que está diferente? Um vem de uma população onde a prevalência da histosomose é quase nula, e o outro vem de uma população onde a prevalência da histosomose é alta, né? Então, o raciocínio na interpretação do teste não se baseia somente nas especificações do teste, sensibilidade e especificidade. O que nós lidamos mesmo na hora de interpretar é com os valores preditivos positivos e negativos. E a gente sabe que os valores preditivos, eles vão ser fortemente impactados pela prevalência, não é? Então, onde a prevalência é alta, é mais provável que aquele teste positivo seja um verdadeiro positivo. Se a prevalência é baixa, um teste positivo tem uma probabilidade menor de ser realmente uma pessoa doente.
É por isso que o teste a gente chama de exames complementares, né? Porque ele é mais uma ferramenta que o médico tem para identificar a doença, né? E a identificação da doença é fundamental porque é a partir do diagnóstico que a gente vai propor o tratamento. Ah, mas a gente trata esse diagnóstico muitas vezes. Às vezes você vai tratar só os sintomas, né? Um paciente chegou chocado no pronto-socorro. Não importa a causa, você vai ter primeiro que reverter o choque. Não é isso? Ele está com choque hipovolêmico, né? Ele perdeu muito sangue. Não importa se foi um tiro, se foi a ruptura de um cisto ovariano, se foi uma úlcera ou né, uma úlcera perfurada, não importa. Se foi um aneurisma, não importa. Eu preciso tratar o choque, eu vou tratar o sintoma. É isso? Tem uma pessoa em convulsão. Tanto faz que aquilo seja por um medicamento que ela usou, que seja por epilepsia ou por qualquer outra coisa. A primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver a convulsão, que aquela convulsão vai causando danos físicos e também na fisiologia, no cérebro da pessoa. Então, eu vou resolver aquilo. Eu vou tratar o sintoma, né? Eu vou tratar a manifestação aguda. Mas, para poder ter um tratamento mais adequado, aí sim eu preciso ter um diagnóstico para poder tratar adequadamente o paciente, né? Então, os testes nos ajudam nesses casos. Os testes também vão nos ajudar, mesmo em momentos em que ele não leve a um diagnóstico, ele pode, no mínimo, orientar, né, os passos que eu tenho que seguir. Tá bom? Então, exames, e quando eu falo exame, gente, não fala teste, não é só teste laboratorial, né? Uma palpação, a palpação, quando você está palpando o abdômen do paciente, está fazendo uma ausculta, por que vocês têm que treinar isso muito bem durante a formação? Porque esses são instrumentos que vão te ajudar a fazer diagnóstico, né? O uso mais adequado dos testes, a não ser quando você está fazendo screening, né, quando você está fazendo rastreamento de doença, é você ter uma boa anamnese, fazer o exame físico e a partir do que você conseguiu verificar pela a anamnese do paciente e pelo exame físico, você vai tentar confirmar a sua hipótese diagnóstica. Né? Não é adequado a gente pensar, não, o paciente entrou na minha sala, antes de eu conversar com ele, eu já passo para ele uma lista de exames para ele fazer. Né? Não faz sentido. Claro que tem alguns exames que você vai fazer independentemente de qualquer queixa, que são exatamente os exames de rastreamento. Ah, chegou uma mulher de 20 anos, sexualmente ativa, né? Sem nenhuma queixa. Ela deve fazer o Papa Nicolau, independente de qualquer coisa. E chegou qualquer pessoa no consultório, não tem queixa nenhuma, não tem história nenhuma de doença cardiovascular, você não vai deixar de medir a pressão, né? Mesmo sem queixa nenhuma. Por quê? São problemas de saúde que, se identificados precocemente, eles vão ajudar a ter um tratamento muito mais efetivo, né? E doenças como diabetes e hipertensão cursam durante muito tempo sem nenhum sinal, né? Então, quando a gente está falando todas essas coisas aqui sobre sensibilidade, especificidade, valor preditivo, positivo e negativo, isso não diz respeito só a exames laboratoriais, a exames de imagem. Isso diz respeito a qualquer ferramenta que a gente usa para fazer diagnóstico. Isso diz respeito a um questionário padronizado. Você tem questionário padronizado para identificar depressão, problemas com álcool, né? Uma série de coisas. Você tem questionários para você avaliar risco cardiovascular, né? Então, você tem uma série de formas de chegar a avaliar os seus pacientes, né? Que tem que ser observadas
dentro dessa questão das características do teste, de sensibilidade, especificidade, valor preditivo e negativo, né? E sendo que o valor preditivo e negativo não dependem só das características do teste, dependem da prevalência da doença na população, e também de outro conceito que nós vamos ver agora, que é o conceito de confiabilidade, ou seja, de reprodutibilidade daqueles resultados. Se eu fizer o mesmo teste, nas mesmas condições, na mesma pessoa, o resultado se mantém ou ele muda? Tá? Bom, mas antes de chegar nisso, vamos fazer esse pequeno exercício aqui juntos? Vamos lá. Então vamos lá. Está todo mundo conseguindo ler aí, gente? Tá, não tá? Então vamos lá. Um estudo realizado com 200 pacientes portadores de doença de Chagas revelou que 60% deles afirmavam a existência de barbeiros nas suas respectivas habitações. Barbeiro, todo mundo sabe que nós estamos falando, né, do triatoma, transmissor da doença de Chagas. Não é isso? Bom, uma equipe técnica visitou as 200 moradias, né, e encontrou os referidos insetos em 140 delas. Dentre essas, constatou-se que em 112 moradias, os insetos haviam sido vistos pelos doentes. Então aqui, ó, o meu teste aqui é o relato do doente, né? O cara que tem doença de Chagas, né, que quando foi entrevistado disse que já viu o barbeiro na casa dele ou não, né? Então, o meu teste aqui é a percepção do morador sobre a presença de barbeiros na casa dele, de triatomíneos, né? Bom, o que vai ser o meu padrão ouro? O meu padrão ouro é o técnico do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, que vai na casa e confirma, né, se tem ou não tem a presença daquele inseto lá. Ele vai fazer uma busca ativa desse inseto, vai procurar nos lugares mais prováveis dele se esconder, nas frestas, no galinheiro, etc. Bom, então, nesse caso aqui, ele já me deu, né, 60% dos 200, 60% das 200 casas, né, o morador disse que tinha barbeiro na casa, tá, daquelas 200 moradias. 60% vão ser, então, 120, né? 120 casas, o morador disse que tinha. Nessas 200 casas, a equipe de técnicas encontrou em 140 delas, encontrou barbeiro. E dessas 140 delas, em 112, os insetos haviam sido vistos pelo morador. Então, eu quero ver aqui, qual que é a relação do VPP, né? Aqui e depois, então vamos ver aqui, ó. O que eu tinha aqui? Eu tinha essa situação, ó, 200 moradias, né? Em 120 dessas moradias, o morador disse que tinha presença de barbeiro, né? Quando o técnico foi lá e viu essas moradias, ele encontrou barbeiro em 140 delas, em 60 não. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o meu padrão ouro, né? Então, o meu padrão ouro identificou 140 casas positivas e 60 casas negativas. Dessas casas positivas, identificadas pelo padrão ouro, que é o técnico, em 112, o morador também identificou. Então, isso aqui seria o verdadeiramente positivo, não é isso? Então, essa aqui é uma casa onde tinha barbeiro e que o morador viu. Aqui, eu tive 28 casas onde o técnico encontrou barbeiro e que o morador não tinha visto. E aqui, então, vai ter 8 casas, né? Onde o morador apontou que tinha barbeiro, mas na verdade não tinha, né? Não tinha. E 52 casas onde não tinha barbeiro e o morador também falou que não viu. Verdadeiramente positivo, verdadeiramente negativo.
né? Então, qual que foi aqui a sensibilidade e a especificidade do morador? Morador, né? Então, aqui, ó, o morador, ele teve uma sensibilidade de 80%, 112 dividido por 140, né? 80% de sensibilidade na identificação de barbeiro quando havia barbeiro na casa, né? E 86,7% de especificidade. Em 52 casas das 60 que não tinham barbeiro, o morador também disse que não tinha visto barbeiro na casa. Então, eu posso, dessa forma, né, também ver aí a sensibilidade e especificidade da percepção do morador. Se a gente calcular isso em termos de valor preditivo, positivo e negativo, a gente tinha uma altíssima prevalência, né, 60% de prevalência, daqueles 200 que a gente... 200 não, mais do que isso, né? Foram 140 casas que tinham barbeiro das 200, né? Então, isso aqui vai dar quantos por cento, gente? 140 de 200? 70%? É, 70%. 70% das casas tinham barbeiro, não é isso? Então, uma prevalência de barbeiro muito alta. Como a prevalência é muito alta, as sensibilidades e especificidades são boas também, né? Eu vou ter um valor preditivo positivo muito alto, né? Eu tive um valor preditivo positivo muito alto, porque a prevalência é muito alta, 93%. Ou seja, aquela informação do morador sobre a presença de barbeiros, nesse local onde a prevalência é muito alta, de 70%, eu tive um valor preditivo positivo de 93%. Prevalência muito alta, quanto maior a prevalência, menor vai ser o valor preditivo negativo, né? Que foi de 65%. Tá? Prof, Oi. repete de novo, por favor, como você montou a tabelinha, eu ainda estou confusa. Ó, então vamos ver lá. Vamos voltar lá no texto. Gente, é muito importante isso mesmo, a gente entender como é que eu transformo as informações na tabela, né? Olha aqui. Total de pessoas que... Total de moradias que eu estou estudando, são 200, né? O meu padrão ouro aqui no caso é o técnico, não é isso? O técnico que foi lá investigar. Então, daquelas 200 casas, quando que foram verificadas pelos técnicos, em 140 delas eles encontraram a presença de barbeiro, tá? Então aqui, ó, tinha 200, em 140 os técnicos encontraram o barbeiro e em 60 não encontraram. Então, o padrão ouro, que aqui é o técnico, definiu que uma prevalência aqui de 70%, né? 140 em 200. Então, eu tenho 140 casas que eu vou considerar positivas para o barbeiro e 60 que não são positivas para o barbeiro, com base na informação feita pelo técnico que foi visitar a casa, tá? Aqui ele falou para a gente, ó, um estudo realizado em pacientes portadores de doença de Chagas revelou que 60% deles afirmavam a existência de barbeiro em suas respectivas casas. São esses 200 aqui, tá? Então, 60% de 200 vão ser 120. Então, ó, os moradores informaram presença de barbeiro em 120 casas. Em 120 casas, tá? E nós vimos que daquelas 140 casas onde os técnicos observaram a presença de barbeiro, em 112 delas, o morador também disse que avistou o barbeiro na casa. Então, a minha tabelinha ficou assim, ó. Dos 200, 140 foram identificados barbeiros pelos técnicos. Então, 60, eu tenho, na verdade, 60 casas sem barbeiro, que aqui é o padrão ouro, né? Os moradores tinham identificado 120, né?
E aqui, desses 140, os técnicos viram que em 112 das casas onde eles identificaram o barbeiro, o morador também tinha identificado. Aqui em 112 das 140, o morador também identificou. Bom, agora está fácil eu montar o resto da tabela, né? O falso positivo vai ser essa diferença aqui, né? Entre 60 e 52. Eu tinha 60 casas sem barbeiro, né? Sem barbeiro. Aqui eu encontrei 112, onde o morador e o técnico concordaram. Eu tinha um total de 120 casas que os moradores tinham identificado o barbeiro. Bom, o padrão ouro coincidiu em 112, então essas 8 aqui são falsos positivos. O morador diz que viu, mas o técnico chegou lá e não encontrou, né? Bom, se eu tenho 60 casas sem barbeiro, definida pelos técnicos, se em 8 delas o morador identificou o barbeiro, quer dizer que em 52, tanto o morador quanto o técnico chegaram à mesma conclusão de 52 sem barbeiro. Então, isso aqui, do ponto de vista do teste, né, são os verdadeiros negativos. Tá? Assim eu montei a tabelinha. Ficou claro agora, gente? Agora foi, prof. Obrigada. Tá? E é importante isso, que vocês, mesmo que vocês não souberem a fórmula para calcular o valor preditivo, positivo e negativo, se você monta a tabela, né? Você pode pegar vou pegar uma população aqui de 1.000 pessoas, tá bom? Aí você vai aplicar a prevalência em 1.000 pessoas, né? E vai montar a tabelinha do mesmo jeito que nós fizemos aqui agora. Aí você vai chegar no resultado da mesma forma, tá? Bom, a próxima coisa aqui que ele pede para a gente, vamos ver aqui. Qual a relação entre o VPP encontrados com as respectivas prevalências, né? Essas respectivas prevalências, faltou alguma coisa aqui. Mas, se a gente tivesse uma prevalência menor, né? Vamos pensar aqui, ó. Se essa prevalência fosse de 10%, né? 10%, ó. Aqui, ó. O técnico tivesse encontrado o barbeiro só em 10% das casas, dessa maneira que está aqui. Mantendo a mesma sensibilidade e especificidade, ó. Sensibilidade e especificidade que nós vimos aqui, 80%, 86,7%, tá? Se eu aplicar essa mesma sensibilidade e especificidade numa situação onde a prevalência é de 10%, ou seja, daqueles 200 eu tivesse só 20 casas com barbeiros e 180 sem, mantendo a mesma sensibilidade e especificidade, tá? Eu teria encontrado um valor preditivo positivo muito menor e um valor preditivo negativo muito maior. Então, ó, com a mesma prevalência e especificidade, se cai a prevalência, com a mesma sensibilidade e especificidade, se cai a prevalência, vai ter uma redução do valor preditivo positivo e um aumento do valor preditivo negativo, né? Então, se eu tenho uma prevalência baixa, o meu valor preditivo positivo cai, independentemente da sensibilidade e especificidade do teste, né? Então, se eu vou procurar eu já contei esse processo, né, no início da epidemia de AIDS, que criou uma histeria muito grande, começaram a querer fazer, quando apareceram os testes, testar todo mundo para qualquer coisa. Ah, eu quero ficar com fulano, vou testar primeiro. Ah, eu vou arrumar um emprego, tem que testar. Vai fazer matrícula na escola, tem que testar. Como a prevalência da doença era muito baixa na população, se a gente saísse fazendo testes indiscriminadamente, o que ia acontecer? Eu ia ter uma quantidade enorme de falsos positivos. Agora imagina, naquela época, acho que vocês não conseguem nem imaginar o que era. Era chamado de câncer gay, né? Cancro gay. As pessoas que apareciam doentes ficavam completamente abandonadas.
seja pelo preconceito social, seja pelo medo das pessoas de pegar a doença, né? Então, era uma situação extremamente difícil. Naquela situação, você apresentar um resultado de infecção falso, um falso positivo, seria um prejuízo enorme para as pessoas, né? Então, assim, não dá para sair fazendo exame indiscriminadamente, porque se eu fizer isso, eu vou criar uma grande população de falsos positivos, quando a doença é muito rara, né? A gente faz isso com algumas doenças raras, por quê? Por exemplo, a, o hipotiroidismo congênito, né? A criança que nasce sem produção de hormônio tiroidiano, se ela for tratada nos primeiros dias de vida, ela vai ter um desenvolvimento normal. Se passar esse prazo aí, de alguns dias que você tem para começar o tratamento, você vai causar danos neurológicos irreversíveis nessa criança, né? Que nunca mais ela vai poder recuperar. Então, quando a gente faz o teste do pezinho, não é porque essa doença é muito frequente, ela não é. Mas ela é tão grave, né? E tem um tratamento eficaz. Então, por isso que a gente faz, porque assim a gente consegue tratar, né? Mas o diagnóstico, quando a gente pede exame sem critério, a gente está fazendo isso. Posso criar uma série de falsos positivos, tá? Então, tem uma história que isso é real também, tá, gente? Há uns 20, 30 anos atrás, era muito comum o seguinte: toda pessoa que queria começar a fazer um exercício na academia, era pedido um teste de esforço, né? Um teste de esforço, né? O cara lá ia lá na esteira fazer o tal do teste de esforço. O que aconteceu com isso? Então chegava uma pessoa saudável, jovem, sem qualquer morbidade, e ia fazer o teste de esforço. O teste de esforço pode dar falso positivo. Eu mesmo já fiz 2 testes falsos positivos, né? Aí você vai para um segundo nível de teste, que é um teste, você faz uma cintilografia, às vezes por esforço mesmo, e às vezes estimulada com drogas, né? Só que esse segundo exame também, ele pode dar falso positivo. O próximo passo é fazer um cateterismo cardíaco. Então, o que acontecia? Como você sai pedindo de forma indiscriminada, sem história anterior, acontecia falsos positivos. Esses falsos positivos, alguns chegavam no cateterismo e depois via que não tinha nada. Um caso desses, uma mulher de cerca de 30 anos que caiu nessa cascata aí de exames, fez o cateterismo, no cateterismo teve uma dissecação de uma coronária e a pessoa morreu, depois de ficar alguns dias vivendo mais ou menos descerebrada. Então, assim, pedir exame não é uma coisa inócua. Teste não é uma coisa inócua. Seja pelo o mero resultado, que pode captar um falso positivo, né, que pode, aquele resultado falso positivo pode impactar muito a vida da pessoa, até coisas graves. O Edson Arantes do Nascimento, né, o Pelé, ele tinha um contrato há anos atrás com uma clínica em São Paulo, e ele fazia, para a publicidade da clínica, ele fazia um check-up anual nessa clínica. E esse check-up, ele incluía uma tomografia contrastada, um negócio, uma radiografia, não lembro, era um trem assim, antigo. O que aconteceu? Ele teve um choque anafilático com o contraste e quase que morre, né? Então, assim, o diagnóstico é uma coisa que a gente tem que fazer com muita seriedade, porque tem riscos. Tem risco pelo procedimento e tem risco pelas consequências daquele diagnóstico errado, né? Então, assim, não dá para... Ah, já que tem o teste, eu vou testar. Não, não pode ser assim. Você tem que ter um motivo para fazer, né? E sempre lembrando disso, medindo ali o risco e o benefício, se vale a pena fazer aquilo,
tá bom? Então, testes, na medicina, quase nada é inócuo, gente. Até a palavra do médico. Uma palavra mal colocada, você pode fazer muito mal para as pessoas. Então, tem que ser muito atento. Quando você recebe um paciente, por que a gente... Não é só por uma questão de gentileza e humanidade que a gente tem que receber as pessoas. Por isso também. Mas que o impacto também que você pode causar pode criar danos, né? Eu tive uma aluna aí do curso, né? É, ela, ela tinha a pele muito clara. E logo no primeiro dia de aula, conversando com eles, né? Eu perguntei assim, se eles, quem tinha tido uma boa experiência com o médico, uma má experiência com o médico. E aí ela contou a história dela, que ela tinha assim, uma mágoa muito grande do médico dela, e como ela tinha a pele muito clara, ela estava sempre olhando, né, dermatologista, porque o risco de câncer de pele é maior. E um dia ela foi fazer uma cirurgia de uma outra coisa qualquer, e ela tinha uma pinta, acho que não lembro se era nas costas, onde que era. Na época ela contou. E o médico, sem perguntar para ela, sem autorização dela, tirou a pinta. E ela já tinha aí, devia ter os seus 20 anos mais ou menos, né, por quase isso, quando ela começou o curso. E ela tinha essa mágoa desse médico até naquela época. Por que que ele tirou a pinta sem perguntar para ela que ela gostava da pinta? Então, assim, as ações do médico, principalmente quando você faz ações sobre o corpo da pessoa, né? E o corpo da pessoa não é só a corporeidade de carne e osso, é também o que ela pensa, o que ela sente, como é que ela vê o mundo. A gente tem que ser cuidadoso, porque a gente pode causar dano também, né? E testes também a gente tem que usar com parcimônia, porque testes não são coisas inócuas. Seja radiação, seja a possibilidade de um choque anafilático e seja o impacto emocional que a gente pode causar com um falso positivo. Tá? Gente, até aqui, tranquilo? Todo mundo entendeu tudo? Vocês já tinham entendido isso, né? Está só repassando. Ok? Então, se Ok. vocês serão parcimoniosos com seus usos de diagnóstico, na hora que vocês estiverem na frente do paciente, vocês vão lembrar disso? Eu preciso mesmo pedir esse exame? E pelo outro lado, eu não, às vezes você tem que pensar, será que eu posso deixar de pedir esse exame? Né? Porque também você não pode pedir nem a mais nem a menos, né? A gente não pode negligenciar o problema, mas também não pode expor o paciente mais do que necessário. Bom, uma outra forma de avaliar a qualidade das medidas, né, é com relação à precisão ou confiabilidade, tá? Esse termo confiabilidade aqui não tem nada de nenhum peso moral, né? Quando a gente fala uma pessoa confiável, geralmente a gente está falando sobre o caráter dela, sobre a firmeza dela com relação aos combinados, né? Se é confiável ou não é. Mas confiabilidade aqui não é isso. Confiabilidade aqui, como a gente usa esse termo, e precisão, diz só sobre a variabilidade daquela medida que a gente está usando, tá? Tem algumas medidas que são muito variáveis. Por exemplo, pressão arterial. Se você medir a sua própria pressão arterial 3 vezes durante o dia, provavelmente você vai encontrar 3 resultados diferentes. Isso é da natureza da variável. Né? Não é nenhum problema, é assim mesmo que funciona. Né? Se você correu, sua pressão aumenta, se você descansar, ela vai baixar, se você comeu, a pressão vai estar de um jeito, se você já comeu há mais tempo, vai estar de outro, se você está desidratado, e assim vai. Né? Eu tenho uma série de condições que vão alterar a pressão arterial. E o próprio fluxo fisiológico, né, ao longo do dia, se você medir em momentos diferentes, você vai ter resultados diferentes. Nós estamos falando, então, de confiabilidade, é a capacidade de uma determinada medida se reproduzir quando feita nas mesmas condições, né? Vamos pensar aqui, se você se pesar às 7 horas da manhã, né? Você acordou, tomou banho, fez xixi, escovou o dente, não tomou café da manhã ainda, você vai lá e pesa. Você vai ter um peso. Se você for pesar depois do almoço, você vai ter outro peso. Não é isso? Então, isso não quer dizer que está errado ou certo, é apenas que aquela medida varia em determinados momentos do dia. Tá?
Então, confiabilidade, que nós vamos falar aqui é sobre isso. Bom, o que seriam, né, sinônimos, né? Precisão da medida, né? A medida varia pouco, varia muito, né? A precisão da medida, a confiabilidade, reprodutibilidade ou consistência. Então, isso, no final das contas, a gente quer saber isso, apenas isso, ó. A minha telinha, ela fica na frente das coisas que eu estou mexendo aqui. Eu tenho que tirar de vez em quando. Olha lá, a medida se repete quando realizada nas mesmas condições em diferentes ocasiões? É essa que é o que a gente mede, o que a gente quer medir. Se ela se mantém ou se ela varia, o quanto que ela varia, né? Nós não deixamos de usar a medida de pressão arterial como uma informação importante na avaliação de saúde, porque ela é muito variável, né? Mas sabendo que ela é muito variável, a gente toma uma série de cuidados para poder controlar essa variação. Então, se eu vou fazer uma medida de pressão arterial, tem um protocolo de medida de pressão arterial, para que todo mundo faça igual, para tornar as medidas mais comparáveis. E se eu vou medir da mesma pessoa, eu tenho que medir da mesma forma. Então, o básico, a pessoa tem que estar sentada, né, confortavelmente, com os dois pés no chão, não pode estar com a perna cruzada, não pode estar com a perna para cima, os dois pés no chão, o braço direito, né, colocado assim sobre uma mesa, com o uso do manguito adequado em termos da grossura do braço da pessoa, do comprimento do braço, né? Você tem que usar. Eu não posso usar um manguito de criança, um manguito de bebê, num adulto. Eu vou mudar completamente a relação de pressão ali. Ou não posso usar um manguito de adulto numa criança, né? Então, eu tenho que usar o instrumento adequado. Então, o protocolo tem que estar sentado, braço descansado, dois pés no chão. Aí você tem que chegar. A pessoa fez atividade física nos últimos 30 minutos. Então, ó, o paciente subiu 5 lances de escada, chegou no consultório, você mede a pressão dele. É óbvio que ela vai estar sendo influenciada pela atividade física que ela fez. O paciente está com a bexiga cheia, isso vai alterar a pressão. O paciente comeu há pouco, isso vai alterar a pressão. O paciente tomou café, isso vai alterar a pressão. O paciente fumou. Então, são coisas simples que a gente tem que saber para fazer uma medida de pressão. E, obviamente, o aparelho, né, que eu vou usar deve estar devidamente aferido, né, regulado, aferido, para eu poder confiar naquela medida, né? Bom, sabendo que a medida é variável, como é que a gente faz o diagnóstico de hipertensão? Você tem que fazer, no mínimo, 3 medidas em 3 ocasiões diferentes e, se possível, em diferentes horários do dia, né? Então, ninguém faz um diagnóstico de hipertensão essencial na primeira consulta. Você pode identificar uma crise hipertensiva na primeira consulta. O cara está tendo uma crise hipertensiva. Você vai ver porque os parâmetros estão altíssimos, né? Então, ok. Mas uma hipertensão, o que causou essa crise você ainda não sabe, né? Mas você identificou a crise é um atendimento emergencial, você vai, se você não tiver um lugar com possibilidade de fazer o atendimento, você vai mandar imediatamente para a urgência, né? Isso é uma coisa. Agora, o diagnóstico de pressão alta, de pressão arterial alta, né? Que a gente chama de pressão arterial, hipertensão arterial essencial, que não tem nenhuma outra causa, nenhuma outra causa orgânica, para eu fazer esse diagnóstico, eu preciso medir a pressão do paciente em pelo menos 3 dias diferentes, se possível, em horários diferentes do dia, e ainda fazendo um. Martinho, eu estou na aula, te ligo. Gente, desculpa, mas vocês pagam, quer dizer,
vocês têm a chateação de ser aluno do coordenador. De vez em quando era o diretor do ICBS me avisando que o secretário municipal de Belo Horizonte orientou a suspensão de aulas práticas presenciais nas escolas a partir de hoje. E ele já está fazendo. Se Belo Horizonte, Contagem de Betim, nós não temos ainda nenhuma definição. Tá? Acho que eles estão mantendo os atendimentos nas clínicas lá da PUC, né? Que aí o paciente precisa ir. Bom, gente, mas vamos lá. Então, quando eu vou fazer essa medida para fazer o diagnóstico, eu tenho que fazer com todos esses cuidados. E algumas vezes nem assim a gente consegue. O cara tem que fazer uma medida contínua de pressão, né? Um mapa não, ele vai fazer uma medida, ele fica com um aparelho de pressão preso ao corpo durante um dia ou alguns dias para ver essa variação de pressão dele para fazer o diagnóstico. Então, essa questão da confiabilidade, ela é muito importante também, tá? E exames feitos sem o cuidado técnico vão levar a resultados errados. Então não adianta assim, vou pedir pressão. O cara está em pé no meio do corredor, você pega o braço dele e mede. Não, isso não é a medida de pressão arterial. Isso aí você pode estar brincando de médico, mas não é coisa de médico, não. Né? E assim, todos os exames que a gente vai fazer, você vai fazer uma palpação, né? É aquele parente que chega na festa, eu estou aqui, você pode dar uma olhadinha? A resposta deve ser, eu não dou olhadinha, eu faço exame. Você quer tirar a roupa e sentar aqui, eu vou te examinar. Senão, médico que dá uma olhadinha corre um risco do cão. Porque na olhadinha você não vê o que está acontecendo e aí você acaba prejudicando aquela pessoa que você achou que estava fazendo um favor, né? Bom, então, quando a gente fala de confiabilidade é isso, tá? E ela é muito importante também, porque se o teste que eu estou fazendo, imagina, teve um problema sério com o programa de rastreamento de câncer de mama, coisa de uma década atrás, um pouco mais. Porque a qualidade das mamografias que estavam sendo feitas, principalmente no setor público, eram muito ruins. Então elas falhavam muito. Então não adianta eu falar que estou fazendo rastreamento de câncer de mama se a qualidade do equipamento que eu estou usando não me dá uma imagem legível. Então eu não estou fazendo exame. Se você for medir a pressão com um esfingolmanômetro que não está regulado, também você não está fazendo exame. Então a gente tem que pensar nisso tudo, por quê? A gente tem que poder confiar naquela medida. Não é que ela seja absolutamente estável, mas eu tenho que saber como é que ela varia para eu poder tomar as providências necessárias, tá? Então, a precisão da medida, né? Quando eu falo isso, eu estou perguntando isso. Ó. O resultado obtido pode ser reproduzido se a medida for repetida? Né? E o tanto que ela vai variar nisso. Né? Por quê? Se essa medida ela é errática, eu não posso confiar nela para poder fazer a avaliação, né? Bom, então quanto mais próximos os valores obtidos por diferentes aferidores, mais precisa é a medida. Outra coisa importante é isso, gente. Claro que a medida ela pode ser operador dependente, tá? A medida de pressão arterial com o esfingolmanômetro, ela vai exigir, né, que quem está medindo conheça a técnica, coloque tudo no lugar certo, né? A pessoa tem que ir lá saber fazer a palpação do pulso, né, para ver se está direitinho. Ela tem que ser capaz de distinguir, né, os ruídos, ela tem que identificar a hora que, no momento que ela estava inflando, né, qual foi o momento em que o ruído sumiu, né? Eu não consegui mais ouvir o ruído, quer dizer, aquele ali é a pressão arterial sistólica, né? E depois, na hora que eu vou soltando ali o ar, né? Na hora que, para poder, eu vou marcar, vou insuflar, depois eu vou soltando para ver a hora que ele começa a bater de novo, ali eu vou falar qual que é a pressão arterial sistólica nesse momento que eu vejo dar a volta, né? E depois, quando ele some novamente, eu sei que ali eu estou na mínima.
Então, quando eu faço isso, se o meu ouvido não está devidamente treinado, eu não vou saber fazer também. Agora, como é que a gente treina esse ouvido? Só tem um jeito, né? Alguém fazendo com a gente, você mede, o outro mede, e aí te ensina como é que você vai distinguir. Ah, se duas pessoas fizerem, vão dar igualzinhas? Provavelmente não. Porque um pode ter percebido um pouco antes, um pouco depois, mas vai ser uma coisa próxima, né? Num projeto de pesquisa que eu trabalhei na década de 90, o projeto Bambuí, o estudo de saúde do idoso na cidade de Bambuí, como é que a gente fazia para treinar as pessoas, né? A gente ia ter 3 pessoas fazendo a medida de pressão arterial dos idosos, dentro do laboratório lá do centro de pesquisa. Então, essas 3 pessoas foram treinadas por um mesmo médico, né? E como é que ele fazia esse treinamento? Ele tinha um estetoscópio com 2 pares de auriculares, onde as 2 pessoas escutavam o mesmo ruído ao mesmo tempo, né? O mesmo ruído ao mesmo tempo. Então, ali ele fazia ele com a pessoa que ele estava treinando, né? E assim, para poder fazer o quê? Tentar ajustar para que o critério ficasse igual. O critério ficasse igual. Então, todos foram treinados pelo mesmo instrutor, né? E depois nós ainda fizemos uma comparação entre os que foram medir. Então, a validação da medida da pressão arterial por cada técnico foi feito ali com esse médico, né? Era um professor aqui da Faculdade de Medicina da UFMG, que foi para lá para treinar esses aferidores. Ele fez o treinamento. Aí ele estava validando a medida do outro. Depois nós fizemos uma outra medida, que nós vamos aprender a fazer daqui a pouco, que era para ver a comparabilidade entre os medidores, né? A confiabilidade daqueles medidores, se eles mediam a mesma coisa, tá? E nós vamos ver aqui esses 2 tipos de confiabilidade. A confiabilidade entre observadores, né? Quer dizer, se 2 pessoas medem ou fazem o exame na mesma pessoa, elas chegam ao mesmo valor? Aí eu estou medindo a confiabilidade, a concordância entre as medidas. E eu posso também fazer a concordância intra-observador. Se o mesmo observador faz a mesma medida, né, na mesma pessoa, em momentos diferentes, isso varia? Ele pode chegar a conclusões diferentes? Isso aí que a gente chama de concordância intra-observador. Estou falando da estabilidade do resultado dado por para aquela pessoa que está medindo ou por aquele equipamento que eu estou usando para medir, tá? Bom, a gente hoje, por exemplo, na medida de pressão, você tem equipamentos automáticos, né, eletrônicos, que uma vez que você colocou o manguito no lugar certo e ligou o esfigmomanômetro eletrônico, ele faz a medida e ele é bastante confiável, né? Ele é estável naquela medida, tá? É uma forma de você tirar um pouco da variabilidade entre as pessoas que estão medindo, né? E por que é importante fazer isso? Gente, imagina o seguinte, você está de plantão no hospital, né? Então você foi lá, avaliou o paciente e anotou lá a pressão arterial, né? Sistólica e diastólica do paciente. Fez a contagem da frequência cardíaca, olhou a frequência respiratória, por exemplo, tá? O próximo médico que entrar no plantão, ele vai lá no prontuário e vai ler o que você escreveu. E você escreveu com letra boa, né, legível, colocar lá todos esses valores. Ele tem como pressuposto que você sabe medir a pressão, né, da maneira padronizada. E isso é o pressuposto que ele tem que ter mesmo, né? Porque se cada um medisse a pressão como de qualquer forma, o que ia acontecer? Eu não posso confiar no resultado que estava lá. Então, se você mediu a pressão errado e mediu abaixo, né? O próximo médico que chega e vê que teve um aumento grande da pressão, ele pode fazer uma conclusão absolutamente errada, que o paciente está piorando quando ele não está. Ele pode entrar com um medicamento que não precisava. Ele pode
levar esse paciente para um tipo de intervenção de maior risco, baseado numa pressão que parece que subiu rapidamente, que na verdade não subiu. É porque quem mediu da primeira vez não seguiu o protocolo e aí anotou errado. Anotou uma pressão errada. Então, quando a gente fala esse negócio da confiabilidade, nem sempre ela vai ser testada realmente naquele momento. Mas todo mundo que está trabalhando naquele hospital tem por pressuposto que os médicos que estão lá sabem medir a pressão corretamente e que vão fazê-lo daquela forma, né? Estão dando um voto, né, de confiança. Assim, ó, eu tenho certeza que essas medidas diferentes feitas por diferentes médicos são confiáveis, porque todos estão usando equipamentos adequados e todos sabem a técnica adequada. Tá? Então, quando a gente fala dessa questão da confiabilidade, ela está implícita dentro do trabalho médico. Porque se eu pego um prontuário que outro médico fez e continuo o tratamento a partir do que ele escreveu, é porque implicitamente eu estou dizendo que aquilo que ele fez é igual ao que eu vou fazer. Aquilo que ele fez é confiável, eu posso confiar nesse sentido, né? Aquela variação que está ali é aquela mesmo, tá? Gente, até aí ok essa ideia de confiabilidade? E quais são as fontes de variação que tem? Ó, pode ser sim. variar porque eu tenho os observadores são diferentes, variar porque o mesmo observador mede diferente, porque aquela medida varia mesmo de um horário para o outro, né? E o que eu tento ver, quando a gente tenta calcular, e nós vamos aprender a calcular essa confiabilidade, não é porque nós vamos encontrar situações de confiabilidade sempre muito altas. Não. É só mas a gente saber com o que está lidando. Tem certas medidas que variam muito, né? Como eu falei aqui da pressão arterial. Então, portanto, se eu sei que eu estou mexendo com pressão arterial, eu tenho que estar atento com essa questão da variação. Então, a técnica e como é que eu posso diminuir essa variação? Bom, eu posso diminuir sempre fazendo a medida da pressão, levando em conta todos esses critérios que nós falamos. Se a pessoa fumou, se tomou café, se não está na posição certa, eu tenho que lembrar disso. Olha, esse paciente foi avaliado numa condição que não estava boa, então essa pressão aqui não é confiável, eu não vou colocar ela aqui ainda, né? Se o paciente está no leito, no hospital, bom, quando você mede a pressão, se ele está deitado, essa pressão vai ser diferente da de pé. Bom, se ele está deitado e não pode levantar, então todo mundo vai medir a pressão com ele deitado. Então, uma medida para outra é comparável nesse sentido, né? Então, se aumentou ou caiu, aumentou ou caiu naquela posição que ele estava. Então, eu sei que realmente está tendo uma variação. Agora, se eu medir em pé numa hora e depois medir na outra sentado, eu vou ter resultados diferentes. Se eu medir no braço direito numa hora e no outra hora eu medir no braço esquerdo, eu posso ter resultados diferentes, tá? Bom, qualquer instrumento que a gente usa, né? A gente define a obesidade, né, a partir do índice de massa corporal, uma das formas, né? O índice de massa corporal que eu calculo, mas para calcular eu tenho que ter a medida da altura e a medida do peso, né? Então, eu tenho aí, o instrumento tem que ser adequado, a balança ou a régua que eu estou usando tem que ser correta, né? 2, eu tenho, então, que essa balança tem que estar regulada, né? Porque se o instrumento não estiver adequado, claro que ele vai interferir na medida. Segundo, eu tenho um outro elemento que pode, né, prejudicar ali a confiabilidade, é o próprio indivíduo que está sendo pesado e medido, né? Então, para eu medir uma pessoa, ela tem que estar encostada numa superfície plana, né? Um adulto em pé, sem sapatos, né? Com o corpo ereto. E eu vou, então, usando uma régua, tem diversos tipos, eu vou lá medir a altura daquela pessoa, né? Para eu fazer o IMC, eu também preciso do peso. Aí também
eu tenho que pensar no indivíduo que está sendo medido, né? Então, a pessoa vai ser medida com roupas leves, sem sapatos, sem nada nos bolsos, né? Chaves, se ela tiver com um agasalho pesado, vai tirar. Então, você vai deixar a pessoa só com roupas leves, descalças, e vai fazer a medida de peso, tá? Bom, tem um outro problema, que é o equipamento também, né? Aí eu também tenho que ver se a balança está devidamente tarada, né, ou aferida, para eu poder confiar naquele valor que vai sair ali, né? E tem também o problema da leitura do resultado. Quando você está medindo pressão, você está ali, né, controlando o esfinglomanômetro, observando o ponteiro, né, e ouvindo, tá? Então você tem que estar soltando o ar, olhando o ponteiro e ouvindo o ruído. São três coisas ao mesmo tempo que você vai ter que fazer, né? Então, a leitura também é importante. Então, se você está mal posicionado, você pode não enxergar, dependendo do seu ângulo de visão, você pode enxergar o ponteiro um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, né? Isso tanto na medida de pressão como de peso também e altura, né? Se eu não... Então, ó, o equipamento tem que ser correto, a pessoa que vai ser medida tem que estar na posição correta e quem está verificando tem também que estar numa posição para observar corretamente o valor que ele está vendo ali. Se você pega uma balança dessas de barra, né, que no final você vê o momento em que a barra se equilibra, né, você vai ali empurrando aquela bolinha até a balança ficar mais ou menos estável, ali que vai ser o peso que você está medindo, né? Então ali tem que estar certo, mas se for ser uma balança tipo daquelas de consultório ou que a gente vê aí, né, de balança mecânica, ela tem que estar bem aferida, ela tem que estar num lugar plano, ela tem que estar assim, né, nivelada no chão, porque isso tudo vai alterar o peso. Tá? Uma balança dessas de banheiro, hoje quase todas são eletrônicas, antigamente umas de ponteiro, né? Dependendo da sua posição, você não conseguia, se você está olhando aquela lá embaixo assim, né? Dependendo da sua posição, você pode ver um pouco a mais ou um pouco a menos. Então, as medidas todas, elas têm que ser feitas com muito cuidado, porque todas essas fontes de variação podem interferir no resultado. Tá? Isso é tudo, né, gente? Quando você está medindo volume urinário do paciente, né? Quando você está lá, o paciente, você vê quanto ele está urinando por dia ou por hora lá para você acompanhar, né? A medida da temperatura, o exame clínico, a ausculta, tudo isso está sujeito à variação. E o que a gente tem que fazer é usar a técnica correta para que aquelas variações sejam as variações naturais e não introduzidas pelo erro técnico na medida. Então, não dá para fazer com desleixo, não dá para fazer correndo, não dá para fazer sem treinamento. São ferramentas fundamentais do médico e que a gente pode medir essas questões, né, são mensuráveis e ver o quanto que você está sendo preciso ou não, tá? Bom, então, a variabilidade, né, que a gente vai ter, a do observador, então o erro da leitura do peso, por exemplo, a variabilidade do instrumento, né? Então, se o instrumento, o esfinglomanômetro, a balança, o termômetro não estão funcionando bem, e a variabilidade do sujeito que a gente está medindo, né? Então, nós temos que estar atento a tudo isso, porque para que essas medidas sejam válidas e confiáveis, a gente tem que fazer tudo no padrão correto. Só como exemplo da variação aqui, ó, a pressão arterial de algumas pessoas, né? Como é que elas variam ao longo do dia. E isso não é nenhum erro, é só a variação natural da pressão arterial. Tá? Isso aqui variou de 132, chegou até 172, né? Aqui 102, novamente aqui outra pessoa. Então, a variação de algumas medidas, ela é natural, ela independe de qualquer coisa que a gente faça, não é porque houve qualquer erro de medida. Tá? Então, quando a gente vai
medir essa confiabilidade, vamos ver a forma de medir que tem, né? Ela pode ser intrasujeitos, ou seja, a mesma pessoa sendo medida, imagina assim, a mesma pessoa, eu usando um esfingomanômetro eletrônico, automático, né? Todo certinho, eu meço a pressão dessa pessoa 3, 4 vezes durante o dia. Vai haver uma variação, essa variação natural, não foi erro de ninguém. Mas eu tenho que entender que isso existe, né? Então, a variação intrassujeito ali. Interobservador, né? Ou seja, duas pessoas fazendo a mesma medida. Aquele caso que eu contei aí dos técnicos que iam fazer a medida para uma pesquisa, onde eram mil e poucas pessoas que iam ser examinadas. Então, era importante que todos os dois examinadores, ou os 3 examinadores que participaram, tivessem os mesmos critérios, né, para a gente poder tratar todas as medidas como se fossem igualmente válidas, né? Então, tem que pensar nisso. Então, interobservador. A gente faz isso muito em pesquisa, e deve fazer também no treinamento, né, dos alunos, para que a gente chegue a um padrão de medida, né, que você possa aceitar que elas são iguais, que elas estão medindo a mesma coisa. Como é que a gente pode melhorar a precisão? Padronização dos métodos. Então, aquela história que eu contei aqui da pressão arterial, tem uma posição, assentado, 2 pés no chão, braço direito, sustentado sobre a mesa, um manguito adequado, né? Verificar se não fumou, se não bebeu. Isso tudo são formas que a gente tem para padronizar a medida e, com isso, reduzir a variabilidade, né? E evitar erros, então. Treinamento e certificação do aferidor. Então, somente nas pesquisas, a gente sempre faz isso, né? O treinamento das pessoas que vão fazer, e tem também uma certificação. Alguém, né, que é um padrão que conhece todo o processo, que vai certificar que aquela pessoa que está ali realmente está apta a fazer a medida, que ela conhece a técnica e executa a técnica corretamente, tá? A calibração dos instrumentos, como é que você calibra? Geralmente você vai levar para o seu esfingomanômetro, você vai levar na oficina, onde trabalha com esfingomanômetro, eles vão fazer lá a aferição, né? Quando você compra um termômetro, ou você compra um esfingomanômetro na farmácia, você sempre deve procurar lá o, o selo, né, do do Inmetro, né? Instituto de Pesos e Medidas, chamava assim antigamente o Inmetro, Instituto de Pesos e Medidas, que é a instituição técnica nacional que se responsabiliza por conferir e por certificar a qualidade desses instrumentos. Então, qualquer instrumento que você for comprar, um termômetro, um esfigmomanômetro, qualquer coisa que você compra desse tipo, você tem que procurar o selo do Inmetro. Que o selo do Inmetro quer dizer que o Inmetro fiscalizou aquela empresa, olhou os seus processos e concluiu pelos seus processos que o equipamento que sai dali está correto, inclusive porque tem os testes que eles fazem de cada equipamento. Se vocês algum dia entrarem numa fábrica de automóveis tipo Fiat, vocês vão ver lá que no final da linha de montagem do carro, que é super rápido, né? A linha de montagem do carro, no final o carro fica parado ali em frente à pista de teste. Todos os carros que vão sair para ser vendidos, normalmente para uma empresa igual a Fiat, ela só fabrica o carro que já está vendido, né? Ela não faz estoque. O carro que ela fabrica é que ele já foi comprado. Então, na hora que termina ali aquela parte da montagem do carro, ele vai dar uma volta na pista de teste. Tem o motorista, tem o piloto de teste, né? Ele entra no carro e dá uma volta com o carro para ver se está tudo bem. Então, segue todos os protocolos, no final faz o teste, e se ele não deu problema, você vai ter lá um certificado que aquele equipamento está ok. Isso serve para qualquer equipamento médico também, né? Então, se você vai usar um esfigmomanômetro, um termômetro, você tem que saber da qualidade dele, você tem que saber se ele é certificado, no nosso caso do Brasil, pelo Inmetro, né? Porque aquilo ali você vai usar para fazer diagnóstico. Então, não dá para você usar um instrumento que não seja
que não seja realmente de qualidade confirmada, tá? A automatização do processo também é interessante, né? Que eu falei do aparelho de pressão automático, né? Eletrônico. Evita uma série de erros que poderiam ser introduzidos, desde que ele esteja funcionando bem, né? Outras coisas também, ó. Hoje, né? Você vai fazer um hemograma, todas a contagem de células, elas são feitas numa máquina, né? A máquina faz a contagem. Antigamente não era assim, colocava o sangue numa plaquinha dividida, né? E no microscópio, o médico, o bioquímico, o técnico que estivesse fazendo a contagem, ele vai contando as células, né? As hemácias, dentro de cada quadradinho daquele ali, e depois ele vai tem a câmera de Neubauer lá, né, com toda quadriculadazinha, e ali ele conta quantas células, quantas hemácias ele está vendo em cada campo daquele ali. Depois ele faz uma média de uma quantidade de quadradinhos que ele contou, e aquilo vai ser a quantidade de hemácias que estava lá. Claro que essa contagem manual, ela é menos precisa do que a contagem automática feita, né, com muita precisão pelos equipamentos eletrônicos. Tem vantagens e desvantagens, né? Quando a gente fazia contagem manual, alguém olhava o sangue, né, e via o que estava lá dentro. E podia ver algumas coisas, tipo um plasmódio da malária ali naquele sangue, né? Quando isso parou de ser feito, já tem muito tempo que parou de ser feito, né, manualmente, eu tenho pelo menos uma história que eu participei de uma pessoa que morreu com malária porque não foi feito o diagnóstico. Fez o exame de sangue dele, mas fez na máquina. Ninguém olhou o sangue. Ninguém pôs no microscópio para olhar e ver que lá tinha o plasmódio. E aí o paciente não foi diagnosticado e acabou morrendo de malária. Se o sangue ainda fosse contado, o exame fosse manual, esse diagnóstico teria aparecido, porque o plasmódio está lá, né? Ele aparece lá no microscópio, né? Mas ninguém vai deixar de fazer exame na máquina por causa disso, tá? Agora, quando você suspeitar de malária, aí você vai colher uma gota espessa, é um exame muito simples de fazer, né? Você faz com sangue tirado da ponta do dedo e vai olhar no microscópio, com a coloração adequada. Bom, então a automatização do processo é uma coisa que evita, e a repetição de medidas e o uso da média. Na medida da pressão arterial, além de fazer aquelas variações que eu falei, de fazer medidas em dias diferentes, em horários diferentes, em cada medida, em cada medição, você deve medir 3 vezes a pressão, descarta a primeira medida e faz a média das duas últimas. Então, o que você vai registrar é a média da pressão sistólica e a média da pressão diastólica das duas medidas. Né? Essa é uma forma que a gente tem de ficar mais perto do real. Tá? Então, no caso da pressão arterial, instrumento devidamente calibrado, quem vai medir, né, com o treinamento, né, feita a calibração dos instrumentos, se possível, automatização, e ainda, além disso, você ainda usar a média das duas últimas medidas, né? Que é o que a gente repete e usa a média. É uma forma de você diminuir a variação. Bom, e como é que a gente avalia a reprodutibilidade ou confiabilidade? Tá? A gente pode fazer isso para medir essa consistência, né? O percentual de concordância, que é simplesmente eu ver o quanto que, por exemplo, se eu estou fazendo comparação entre dois observadores, eu vou ver qual que é o percentual em que eles concordam, né? É uma forma de medir a confiabilidade desses observadores. Ou, se eu estou pegando um mesmo observador, vou pegar, por exemplo, um microscopista que diagnóstico de histopatológico, ou mesmo isso é uma figura que tinha muito no programa de controle de malária. Você tinha um microscopista que fazia só exame de malária, né?
Então, o guarda sanitário colhia no campo as lâminas de sangue, né? Ele furava o dedo do paciente, suspeito de malária, fazia um esfregaço na lâmina, ele já colocava ali depois ele secava, aquela lâmina secava, né? Aquela lâmina ia para o laboratório, aí era feita uma coloração e era observado, né? É o chamado gota espessa, né? Que ele só faz um esfregaço grosso assim na lâmina, do sangue na lâmina. Bom, com aquilo ali, para poder treinar novos microscopistas de malária, fazia uma comparação do novo com o microscopista experiente, né? Para ver se eles estavam medindo a mesma coisa. Era assim que era feito o treino e a aferição. E mesmo para que, quando eu tinha vários microscopistas trabalhando no laboratório, também fazer a comparação entre diferentes microscopistas, olhando as mesmas lâminas, para ver se eles chegavam a uma grande proporção de coincidência, tá? É isso que a gente chama percentual de concordância. O percentual de concordância, ele tem uma falha porque ele leva em conta, assim, né? Tem uma parte da concordância que pode ocorrer meramente ao acaso. Aí foi construído um outro método chamado CAPA, que não é também assim a coisa infalível, mas é um pouco melhor, né? Onde você faz uma medida, onde você tenta ver a concordância observada além do acaso, né? Então são medidas que a gente usa para pensar nessa consistência, nessa concordância das medidas, né? Eu posso fazer essa concordância, o percentual de concordância, né? Tanto o percentual de concordância, eu posso usar o percentual de concordância ou o capa, eu posso usar para fazer uma concordância intra-observador. Então, o mesmo microscopista vai examinar as mesmas lâminas em dois momentos diferentes, só que ele não sabe qual lâmina que ele está vendo em cada momento, tá? Então, eu posso fazer uma numeração das lâminas de 1 até 100, né? E depois eu mudo aquela numeração, mas eu sei qual é o resultado de cada uma e ele vê de novo. Ele só não sabe qual foi o resultado que ele deu naquela lâmina da primeira vez que ele fez o exame, né? Isso seria para fazer uma avaliação da confiabilidade intra-observador, né? Ou eu posso pegar o mesmo grupo de pacientes, né? Um grupo de pacientes, e colher o sangue deles em diferentes momentos, né? E o mesmo técnico lê todas as lâminas para ver se há diferença na quantidade na positividade para a malária em momentos diferentes da coleta da lâmina. Aí eu estou fazendo uma concordância intra-sujeito, né? Eu estou vendo a variação dentro do sujeito, a pessoa que eu estou examinando, como é que ela varia ao longo do tempo. E eu posso fazer a concordância entre inter-observadores, né? Eu tenho dois técnicos trabalhando, fazendo o exame de malária, fazendo, né, o diagnóstico de malária, e de vez em quando eu pego um grupo de lâminas e peço para os dois examinarem, tá? Nenhum dos dois eu considero padrão ouro, eu peço para os dois examinarem. Eu quero ver o quanto que eles concordam, né? E aí já falar da diferença que tem de concordância para validade, né? A concordância, os dois podem concordar muito e os dois estarem errados, né? Então eu posso ter um resultado muito confiável e que não é válido. Então imagine o seguinte, né? Os dois microscopistas tiveram o mesmo treinamento errado. Eles falham igualzinho. Eles vão ser altamente concordantes, mas a medida deles não é válida, porque eles estão fazendo diagnóstico errado igual, né? Mas é o diagnóstico errado. Então, uma medida pode ser confiável e não ser válida. Validade são as medidas de especificidade e sensibilidade, né? São as medidas da validade. Da concordância, eu vou medir o percentual de concordância ou
o índice kappa. Só que elas medem coisas diferentes, né? Sensibilidade e especificidade diz respeito à validade do teste, a capacidade de ser positivo quando a doença está presente e de ser negativo quando a doença está ausente. A confiabilidade fala da estabilidade da medida, né? Fala da estabilidade, da reprodutibilidade. Então, eu posso ter uma medida que é confiável, ela dá sempre igual e ela está errada, né? Então, ela é confiável, mas não é válida. E o que a gente busca? Uma medida que seja confiável e válida, né? Confiável e válida. Esse é o que a gente busca sempre. Gente, até aí fomos. Eu já falei para burro, né? O conceito de reprodutibilidade, confiabilidade, está bem para vocês? Silêncio profundo. Gente, vocês já foram embora e me deixaram aqui? Prof. Não, a gente está aqui. Porque eu não estou conseguindo distinguir muito a confiabilidade da reprodutibilidade, porque para mim é como se fosse a mesma coisa, sabe? É confiável porque está se reproduzindo as medidas, sabe? E não é isso? Não. Quando eu falo eu falo um não, assim, às vezes tão dramático, né? Não, não é bem isso. Não, não porque, Tá ó, tranquilo. eu estou falando de dois conceitos diferentes. Um é, quando eu falo da validade, eu quero saber o seguinte, ó, o quanto que o meu teste consegue distinguir quem está doente e quem não está doente, tá? E aí essa distinção é feita por duas medidas, sensibilidade e especificidade. A sensibilidade é a capacidade de ser positivo quando a doença está presente. E a especificidade é a capacidade do teste dar negativo quando a doença não está presente. Então, sensibilidade e especificidade, ou seja, as medidas de validade, dizem respeito à capacidade de distinguir doente de não doente corretamente. Tá? É isso que a gente chama de validade. Capacidade de separar. A confiabilidade, eu estou falando da reprodutibilidade dos resultados. Né? Então, eu estou falando o seguinte, ó. Uma balança que está pesando 100 gramas a mais, né? Ela vai pesar 100 gramas a mais toda vez que você pesar. Então, se eu puser lá 1 quilo de açúcar, todas as vezes que eu colocar aquele 1 quilo de açúcar, ela vai pesar 1,1 kg. Então, ela é confiável, porque ela pesa sempre igual, não é? Mas ela está pesando errado. Ela não distingue, ela está pondo 100 gramas a mais e falando que no que é de 100, 1 kg, ela está pondo 1,1 kg. Então, ela é confiável? É, porque ela pesa sempre igual. Mas ela é válida a medida dela? Não, porque ela está medindo errado. Tá? Então, vamos pegar aqui um aparelho de Poxa, pressão. mas Ó, eu tinha... Pode falar. Rapidinho. Mas eu tinha falado justamente isso, assim, de eu não conseguir distinguir a confiabilidade da reprodutibilidade, porque é a mesma coisa, né? Não. Mas assim, Não. você não disse que a confiabilidade, a reprodutibilidade dos Não. Não, você falou confiabilidade e reprodutibilidade? não foi validade, não. Tá, não. Não, são sinônimos. Você não tem que dividir, não. Tá. Você não tem Aí que eu falei, por distinguir, que não. você São não falhou? sinônimos. Meu Deus. São Mas agora sim, sinônimos. agora fez sentido. A Sim, beleza. confiabilidade e reprodutibilidade são sinônimos, gente. Por isso que eu nem pensei nisso, não. Isso é sinônimo. Tá bom? Então Entendi. tá. Então, a distinguir validade de confiabilidade e reprodutibilidade, vocês tranquilos, né? Então tá. Então vamos lá, gente. Eu posso fazer isso pelo percentual de concordância, que é uma medida bem simples, né? Então eu vou dizer qual que é a proporção de concordância entre duas medidas. Pode ser da mesma pessoa, o mesmo observador lendo as mesmas lâminas,
ou 2 observadores lendo as mesmas lâminas, tá? O que eu vou medir é o nível de concordância. Então, vou pegar lá o número de medidas concordantes, dividir pelo total de medidas que foi feita e multiplicar por 100 para o resultado ser em percentual, tá? Eu posso fazer uma mesma pessoa examinando as lâminas, por exemplo, 2 vezes, ou 2 observadores examinando as mesmas lâminas, tá? E eu teria uma coisa como essa aqui, ó. Eu tenho aqui, né, o patologista B e aqui o patologista A. E aqui os resultados, como é que eles classificaram as lâminas, tá? Eles podem classificar em grau 1, em grau 2 ou grau 3. Tá? E aqui, ó, eram 75 lâminas, e os 2 patologistas examinaram as mesmas 75 lâminas, tá? Os 2 classificaram como grau 2, 41 lâminas, os 2 classificaram como grau 3, 27 lâminas, e teve 3 lâminas discordantes aqui, onde o patologista B classificou como grau 2 e o patologista A classificou como grau 3. E aqui mais 4 lâminas discordantes, nessa aqui o patologista B classificou como grau 3, enquanto o patologista A classificou como grau 2. Então, das 75 lâminas que eles examinaram, né, 41 mais 27, então 78 lâminas, 68 lâminas, 78, 68 lâminas, eu só tenho 75, estou falando 78. 68 lâminas foram concordantes. 41 concordaram como grau 2 e 27 concordaram como grau 3. Então, total de concordantes, 68 no total de 75. Tá? 68 no total de 75. Então, uma concordância geral, né? Um percentual de concordância de 97,1%. 77,7% ou 91% se a gente fizesse o arredondamento ali. Não é isso? Gente, eu vou parar por aqui, porque não vai dar para falar do capa todo agora. Então, vamos ficar até aqui, tá bom? Eu peço que vocês, no livro, né, no mesmo capítulo 5 ali, onde nós estávamos falando de sensibilidade, expressividade, valor preditivo, positivo e negativo, também está a descrição do capa, tá? E disso aí. E lá ele fala de várias coisas sobre percentual de concordância, né? Como é que eu posso melhorar um pouco essa medida de percentual de concordância, que eu não vou repetir na aula, então vocês têm que ler no livro, tá bom? Tá, gente? Então tem que ler no livro, porque nem tudo que está no livro eu vou falar aqui. Não dá tempo nem faz sentido, né? Nós somos todos alfabetizados, então nós podemos ler no livro, tá bom? E na semana que vem, então, a gente fecha aqui a questão de confiabilidade também, fazendo o cálculo do capa, e vamos partir para, daqui a pouco, para a segundo item aí dessa disciplina, né, que vamos começar a estudar os desenhos de pesquisa em epidemiologia. Tá bom? Então, gente, muito obrigado pela presença e semana que vem estaremos aí de novo. Se eu sair aqui dessa compartilhamento. Pronto. E aí nós vamos, espero por vocês na semana que vem. Deixa eu só fechar Até lá, aqui a Henrique. gravação. Tchau, tchau. Tchau para vocês, gente. Até lá, Henrique.